Desde os primórdios, o homem e a mulher estabeleceram uma relação direta com a natureza para se manter vivos. Era uma vida rústica e dura. A cada dia era preciso ir à cata de alimento, enfrentando imprevisíveis adversidades. Até que um dia tudo começou a mudar. De tanto observar cada detalhe da natureza, o homem percebeu que poderia criar novas possibilidades para facilitar a sua dura jornada. E o primeiro passo foi dado. Ele descobriu como fazer o fogo. A partir daí, começava a grande aventura da evolução humana no planeta. Após dominar o fogo, metais foram fundidos, dando origem às ferramentas. Ficou mais fácil caçar e arar a terra. E as armas, construídas para a caça, também serviam para a defesa e para a guerra. Assim começou o domínio do homem sobre a natureza. E o domínio do homem sobre outros homens também foi intensificado. E isso perdura até hoje. Nossas sociedades são muito orgulhosas do progresso tecnológico imenso que abriu grandes possibilidades de ação para a vida humana, mas nessa sociedade, pobreza, fome, miséria se difundem pelo mundo inteiro e a natureza é sistematicamente destruída. O progresso humano é notável. Água, alimentos, energia e tudo mais que é consumido entra e sai por portos, aeroportos, estradas, canos, fios ou ondas. E as pessoas se acham protegidas por cidades de cimento e tecnologias digitais. A grande pergunta que nós fazemos hoje é: para onde caminha a humanidade? E as perspectivas, nós sabemos, os grandes desse mundo sabem também, que continuando o projeto moderno como ele foi elaborado, nós caminhamos para aquilo que está sendo chamado de apocalipse, quer dizer, uma tragédia destruidora, tanto da humanidade, porque a humanidade em grande parte continua sem ter acesso aos bens mínimos necessários para uma vida decente, como para a destruição da natureza. Enquanto o progresso avança, a natureza fica cada vez mais ameaçada. Para mover carros, indústrias e usinas são consumidos freneticamente combustíveis gerados pelo petróleo, gás e carvão mineral, pondo em risco o planeta. A Terra está aquecendo, geleiras estão derretendo e a população mundial entope rios, lagos e mares com o lixo gerado em excesso. A sociedade capitalista e os meios de comunicação hoje, os meios de comunicações sociais, as propagandas, os outdoors aí da vida, te leva a ser essa pessoa que produz lixo sempre. Com isso, você vai sujando o planeta, você vai diminuindo de uma certa forma a vida do planeta e cada vez mais você é levado a essa sociedade de consumo. A sociedade de estar sempre produzindo lixo. Este desvario consumista que está esvaindo os recursos do planeta não vai se sustentar por muito tempo. Isso é questão de tempo. Ou o homem terá a lucidez de se bastar, ou ele vai falir. Por bem ou por mal, esse problema há de acontecer. Os Estados Unidos é o melhor exemplo. Ele está explodindo, literalmente. O sistema econômico de lá já deu provas, sinais de falência. Até quanto tempo nós iremos nesse sentido? Ainda há tempo para salvar o planeta? Queremos ser felizes, mas não estamos cuidando da nossa melhor herança, a Terra. Por milhares de anos,
a natureza se reconstituiu sempre. Mas agora, não lhe damos tempo para isso. Nossas criancinhas já nascem pensando em consumir os mais novos brinquedos, guloseimas tolas, refrigerantes arrotantes e os últimos jogos eletrônicos. Enquanto um terço da humanidade padece, precisando de quase tudo para se manter na vida. Ainda há tempo para mudar de atitude? Respostas simples vêm daqueles mais excluídos, de homens e mulheres que, na sua luta pela sobrevivência, amanhecem e anoitecem reciclando o que jogamos fora. E a gente está despoluindo o meio ambiente, que muitas vezes a gente só faz degradar, e a gente acha que não tem consequência, mas essas consequências vêm sérias e complicadas. É o que a gente vê cá nos países que vem acontecendo aí, as catástrofes, as enchentes que vem acontecendo. Então essa maneira que a gente vem colaborando com a sociedade e colaborando com a gente próprio mesmo e com o meio ambiente. Muitas vezes você está andando e um carro bonito, aí solta uma garrafa, solta um copo descartável, um saco. Então a questão educativa, ela é um fato que vai ter que acontecer com as pessoas. Então a pessoa, ela tem que se reciclar para poder aprender a reciclar o material. E por conta disso, o nosso lema é reciclando atitudes, porque na hora que a gente recicla as nossas atitudes, nós estamos aptos a não jogar a garrafinha, a não jogar nada fora, porque isso é transformado em renda para as pessoas, principalmente quem não tem emprego, quem não tem mais idade para o mercado de trabalho, não tem escolaridade. Nós temos orgulho de ser catador, que representa muito dentro da sociedade, é a nossa habilidade que nós temos de nós estar fazendo nosso trabalho com muita honra. Eu, por exemplo, eu trabalho com muita honra. No dia que eu não saio para catar, eu sou que nem um peixe fora d'água. Eu tiro o sustento da minha família daqui, consegui fazer minha casa daqui. Algumas coisas que eu tenho eu tiro daqui mesmo, como uma cama, um rack. Estamos protegendo muito a natureza. Mas só que algumas pessoas lá fora não vê, discrimina a gente. Chama a gente de rampeiro, lixeiro, que eles não entendem, né? Porque nós não somos catadores de lixo, somos catadores de materiais reciclados. Isso é que a gente quer deixar bem dito para as pessoas, para não nos chamar, lá vai o coitadinho, o catador de lixo. Nós não somos coitados. Somos trabalhadores honestos como qualquer outro. A gente quer limpar o meio ambiente, quer que a gente limpe o planeta também, juntar todo tipo de material, como aqui tem muito pé de enterrado, né? E a gente quer limpar o meio ambiente, para limpar o planeta todinho, a gente precisa catar tudo. Então eu acharia que lá, nos lixões grandes, pudesse abrir vizinho, uma cooperativa enorme, para que eles pudessem trabalhar, o lixo fosse separado e organizado. Então a gente vem fazendo esse trabalho, então os governos era para valorizar, era para discutir com o movimento, discutir com a base. A grande problemática que eu vejo hoje é a falta do governo sentar e discutir com as lideranças, com as associações, com as comunidades, para chegar ao ponto dele ser mais amplo. E a gente quer conscientizar mais gente para lutar pelo planeta, né? E o planeta está pedindo socorro mesmo. Se você fizer uma análise correta da sua casa ou das suas compras, 90% delas são lixo. São desnecessárias. Então fabricamos um lixo eletrônico, um lixo de latarias, de coisas que nós poderíamos perfeitamente racionalizar e poder conviver muito bem com a natureza. Esse é o nosso grande débito no século XXI. As bricolagens da vida, reveladas no refazer, reutilizar, reciclar, são pequenas transformações feitas todo dia. As mudanças de atitude, somadas com as vozes que ecoam na contramão do consumismo e da degradação ambiental, nos chamam para a transformação no dia a dia da humanidade.
Nós não podemos destruir a natureza porque estamos destruindo a nós. E isso começa nas pequenas coisas, não é nas grandes coisas. Se eu ter essa consciência no pequeno, é preciso que essa educação passe pela família, pelas gerações, para que a gente possa no futuro ter um planeta sadio, saudável. E o Emaús, quando recebe o objeto quebrado, o objeto descartável, que muitas vezes a sociedade, quando pega um objeto que não lhe serve mais, por qualquer motivo, joga fora. E esse jogar fora é botar na calçada, e muitas vezes não tem o zelo. E Emaús recupera essa coisa. Então, as pessoas que aqui estão buscando recuperar sua identidade, os seus vínculos, ele recuperando o quebrado, ele está se recuperando também. Nós podemos trabalhar, retrabalhar, reciclar, fazer a coisa ficar nova de novo e dessa forma a gente ir além. Não tem como o ser humano existir sem gerar lixo. Então, pelo menos separar o orgânico do seco, né? 65% do lixo urbano é composto de resto de comida, né? O lixo orgânico. E se você dá um outro fim para ele recicla ele transformando em adubo, você está evitando que esses 65% seja enviado para aterro, lixão. Já é um bom começo para todo mundo. Separando o orgânico faz o adubo e o seco vai para a reciclagem. A maior proposta nossa é fazer com que as pessoas, tanto elas cuidem de si, no nível de vinculação profundo com elas mesmas, o que é que vai dar saúde para elas, no que elas vão comer, no que é que elas vão comprar, como também na relação com o outro, como é que eu vou conviver com as pessoas, que valores a gente quer colocar nesse mundo, que valorizem a vida e que saia daquela dimensão do shopping, da dimensão do consumo desregrado, como também numa vinculação profunda com a natureza. Outras respostas vêm das mobilizações por um mundo sustentável, com a preservação das águas, das florestas, do ar e de formas de geração de energia de acordo com a oferta permanente da natureza. É preciso aproveitar as ondas do mar, a luz do sol e a força dos ventos para mover nossas casas, máquinas e instrumentos. Ainda há tempo para o desenvolvimento mudar seu rumo e evitar o pior? Eu penso que um dos caminhos seria criar formas de gerar energia diferente das que tem hoje, que polui, que destrói o meio ambiente. Eu acho que a energia solar, a energia eólica, pode ser um dos caminhos importantes para que a população, as comunidades possam viver de forma mais sustentável. Um outro caminho que eu acho profundamente importante é o caminho da pressão política, da mobilização social, para que a classe política possa compreender a dimensão dessa problemática e possa dar soluções eficientes e eficazes para essa questão que envolve a natureza. Bem, o que eu queria falar lá fora, com certeza eu falaria que todas as organizações, governantes e presidentes que governaram o Brasil, nacional e internacional, que botassem recursos para que as pessoas tivessem uma forma melhor de preservar a área com fiscalizações diretas em todo o país, para que esses desmatamentos, essas devastações nas terras, indígenas ou não, que ela fosse respeitada e fosse preservada para que melhorasse mais o país. Um dos pontos que eu acho profundamente importante é a gente criar políticas públicas alternativas que façam com que a população, as comunidades possam ter inclusão social através da economia solidária, através do cooperativismo, através de ações eficientes que façam com que a gente não consuma tanto e que possa viver mais feliz. Nós precisamos fazer uma verdadeira revolução, em primeiro lugar, mental, quer dizer, para a compreensão desses acontecimentos. E essa revolução do pensamento, da maneira de compreender o mundo e a vida, deve desembocar por essas mobilizações na pressão para uma reconfiguração fundamental da vida coletiva. Quer dizer, hoje, não só a nível nacional, mas a nível global, uma vez que, tendo-se internacionalizado e globalizado, inclusive, esse sistema, as consequências das nossas ações dizem respeito a todas as pessoas. Nós hoje estamos enfrentando um grande desafio porque a nossa casa, a Mãe Terra, está doente. Ela está com febre, a temperatura aumenta, ela está com as chuvas ácidas, né, que dá um desgaste. Ela tem uma hemorragia de petróleo por aí no México, né, no Golfo México.
Aí tem outros sintomas, né, como o fato que ela se treme mais, ela vomita com o tsunami. Né? Acabamos de ver que tem um aumento significativo de fenômenos naturais que dão um sinal que a sintomatologia da Mãe Terra é grave, ela está doente. Então nós temos que resgatar a cultura indígena, como a cultura indígena Lakota, que nos convida para pensar até a 7ª geração depois da nossa. Nós temos que ter consciência que a nossa casa não é só nossa, mas também das próximas gerações. Portanto, a campanha da fraternidade deste ano é extremamente importante para acordar nas pessoas, nos cristãos, esta fé que se liga com a vida, que se encarna e que trabalha para garantir que a nossa casa, a Mãe Terra, realmente possa voltar a ter uma qualidade excelente para que nós todos possamos tomar água de qualidade, respirar ar de qualidade, ter alimentos que não são poluídos, e, portanto, ter um ambiente que possa garantir a paz e a harmonia que nós tanto precisamos. Os antigos se perguntavam qual é a vida boa. Hoje, nós não temos nem condição de perguntar isso. Nós nos perguntamos, será que nós sobreviveremos? Nossos netos poderão viver? Então, a questão hoje chegou ao extremo, porque o que está em jogo, em última instância, é a própria sobrevivência da humanidade e a continuação de qualquer vida no planeta. Ainda há tempo. Faça a sua parte.